em direção ao altar. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que já aconteceu neste ambiente, pela Tua presença, pelas vidas aqui presentes, pela forma como já tocaste em nosso coração, em nosso espírito, através dos louvores, da adoração. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Adriana, que acabou de adorar a Deus, a Ti, com esse louvor, a respeito de um chamado, de um jovem chamado Davi. Agora, Pai, aqui estamos nos preparando, orando e pedindo. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, através da Sua palavra. Senhor, que o Bispo Wesley, teu servo, nesta noite, esteja tranquilo, esteja aberto para a Sua palavra fluir na vida dele, e que ele seja o canal de bênção, a voz profética, para todos aqueles que aqui vierem, para que ele seja, Senhor, o profeta da noite, e a Sua palavra possa agir em cada vida, em cada alma, em cada espírito. Somos carentes de Ti, ó Pai. Repreendemos agora todo espírito de inquietação, repreendemos agora todo espírito que queira levar cativo a mente dessas pessoas, para impedir que elas estejam ouvindo a Sua palavra. Declaramos que esses espíritos já caíram por terra, e a Sua palavra vai encontrar guarida em cada coração. É isso que queremos, é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Glórias a Deus. Quantos estão felizes por esses 18 anos? Não. Quantos estão felizes? Dê um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. 18 anos, né? Eu louvo a Deus por esse privilégio. Muito obrigado. De poder, na abertura dessa festividade, trazer a palavra. Amém? É uma honra, é um privilégio poder estar nesse primeiro dia, 18 anos. Se fosse lá fora, seria a maioridade, né? 18 anos é quando nós falamos da maioridade, da responsabilidade. Nós queremos crer que esses 18 anos, neste tema que o apóstolo já declarou no início do culto, aqui chegamos pela fé. E quem está aqui há um bom tempo sabe que é pela fé que nós estamos aqui nesta noite. E eu quero trazer uma palavra profética ao seu coração. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 15, no versículo 1 ao versículo de número 1 e o 2 apenas, para que nós possamos fazer a leitura. Amém? Minha tradução é um pouco diferente, eu vou ler no telão com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Diga glória a Deus. Vou fazer a leitura mais uma vez do versículo 1 e 2 na minha Bíblia, e aí você pode se assentar glorificando a esse Deus. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azariahu ben Oded, Azarias, filho de Oded, que foi ao encontro de Asa. Ele declarou: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estáis com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Pode se assentar glorificando a esse Deus. 18 anos
em que nós estamos aqui pela fé, louvando e adorando ao Senhor. Este é o primeiro dia. Eu confesso para você que daqueles que vêm eu sou o menor. Amanhã o que Deus tem a fazer é tremendo. Na quarta-feira vai ser um reboliço, mas eu creio que Deus tem algo a compartilhar ao seu coração nesta noite, amém? Nós servimos a um Deus que é um Deus de relacionamento. Não se distraia com nada nesta noite. Nós servimos a um Deus que é um Deus de relacionamento. Repita comigo: Deus de relacionar. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Se nós traçarmos uma linha do início da criação até a hora em que Jesus declara em João capítulo 15, verso 15, onde ele diz: já não chamo mais vocês de servos, porque os servos já não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo porque tenho vos feito conhecer a vontade de meu Pai. Se nós traçarmos uma linha de Gênesis até João capítulo 15, você vai ver que no início nós éramos criação. Depois da criação, Deus nos tratou como povo. Depois de nos tratar como povo, Ele nos trata como um servo. Depois de nos tratar como um servo, Ele nos traz a revelação de que aqueles que ouvem a Deus e cumprem a sua vontade se tornam filhos de Deus. Você serve a um Deus nesta noite que tem um propósito na sua vida, e é um propósito de relacionamento. Você serve a um Deus ao qual o escritor aos Hebreus deixa claro que Ele é o Deus que fez aqueles homens romperem pela fé. Porque pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Josué, pela fé Jefité, pela fé esses homens fecharam a boca de leões. Esses homens foram lançados dentro da fornalha e não queimaram. Pela fé o sol parou, pela fé o mar se abriu. Pela fé nós estamos aqui nesta noite para adorar e engrandecer a esse Deus. Quando eu olho para aquilo que está escrito no capítulo 14, 15 e 16, eu vejo aqui uma biografia de um referencial de Deus para as nossas vidas. Porque todos nós precisamos de um referencial. Todos nós precisamos de alguém que nós possamos olhar e declarar: eu quero ser como Ele, eu quero fazer como Ele, eu quero entender como foi que Ele alcançou, como foi que Ele rompeu, como foi que Deus usou Ele tremendamente. E Asa é uma dessas biografias que eu quero compartilhar ao seu coração nesta noite. Porque, meu irmão, nós servimos a um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus lindo, um Deus justo, mas um Deus que diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Ele. Porque aquele que se aproxima dEle deve crer, primeiro, que Ele existe, e segundo, que Ele vai galardoar a todos aqueles que o buscam. Você serve a um Deus que nesta noite está dizendo ao seu coração, nessa introdução rápida, que todos nós que somos chamados filhos de Deus, o somos pela fé. Porque acreditamos naquilo que Abraão disse, somos descendência em geração dele. E todos nós que somos da fé somos chamados filhos de Abraão, porque Abraão creu em esperança contra Nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que tudo aquilo que são os princípios e os valores judaico-cristãos, aquilo que nós aprendemos, estão sendo distorcidos. Vivemos dias em que o certo se torna errado para o mundo, e para o mundo o errado se torna certo. Mas nós não vivemos por aquilo que o mundo diz, nós vivemos pela palavra. E a palavra nessa noite está dizendo para você: você foi gerado por um propósito. Talvez até hoje você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. Nós estamos aqui nesses 18 anos, e se nós parássemos para compartilhar algumas coisas que aconteceram nesses 18 anos, o seu coração se encheria de alegria, porque vidas foram curadas de AIDS, tumor, câncer, famílias restauradas, casamentos destruídos, aonde Deus usou a vida do apóstolo Vieira nesses 18 anos e foram restaurados. Homens que talvez você não conheça, referenciais nesse Brasil, aonde Deus usou a vida do apóstolo nesses 18 anos para abençoar, para restaurar, para curar.
E com isso nós aprendemos nesta noite que existem homens que Deus levanta como referenciais para a nossa vida. Asa é um desses. Quando eu olho a história do rei Asa, Asa reinou durante 41 anos em Judá. O reino estava dividido. Asa é filho de Abiás, que era filho de Salomão, que era filho de Davi. Quando nós olhamos a vida do rei Asa, ele reinou durante 41 anos. E a palavra começa dizendo que ele reinou e o seu coração era perfeito para com Deus. Você vê aqui no capítulo 15 o profeta chegando até o rei Asa. Azarias chega até o rei Asa e diz a ele: Deus está dizendo a este povo e a você, Asa, se você o buscar, ele vai se deixar ser achado por vocês, mas se vocês o abandonarem, ele também o abandonará. Quando eu olho esta exortação, quando eu olho esta palavra, eu preciso entender o que aconteceu antes disso tudo. Asa, quando foi levantado como rei de Judá e Benjamim, ele assumiu o trono. E quando ele assumiu o trono, a palavra diz que Deus era com ele. E porque Deus era com ele, houve paz no seu reinado durante 10 anos. E durante essa paz do reinado, Asa aproveitou a paz que Deus concedeu para construir, para edificar, para fortalecer e para preparar o povo de Judá e de Benjamim. Mas o que eu acho lindo é que no capítulo 14 a palavra diz que um rei se levanta e ele se chama Zera, o etíope. Após 15 anos de paz, um rei se levanta para atacar o povo de Judá e de Benjamim. Um rei com um exército de mais de 1 milhão de homens. E a palavra diz que Asa junta o seu exército de mais de 500 mil de homens e vai ao encontro deste rei para batalhar. Mas quando ele chega na batalha, a palavra diz que ele clama ao Senhor dizendo: Deus, Senhor Deus de seu povo e de Israel, nós confiamos em Ti. Tu és aquele que ajuda o pequeno e o grande. Sê conosco nesta hora. E a palavra diz que quando ele faz esta oração, Deus entra na batalha, capítulo 14, e faz com que o povo e o exército de mais de 1 milhão de homens batam em retirada. E esse exército é dizimado, destruído pelo povo de Israel, pelo povo de Judá. Depois dessa vitória excelente, tremenda, Deus envia um profeta dizendo: Asa, eu tenho uma palavra ao seu coração. Busque ao Senhor. Mas o que eu acho interessante é que Deus enviou o profeta depois de uma vitória extraordinária, depois de uma vitória esmagadora, depois em que Deus usou aquele povo para destruir o inimigo. Deus envia um profeta com uma exortação dizendo: eu preciso que você, Asa, seja mais diligente, mais obediente. Eu preciso, Asa, que você e este povo se consagrem mais agora do que antes. Por que é que Deus estava mandando esta mensagem ao povo depois de uma vitória esmagadora? Por que é que Deus estava dizendo a Asa e ao seu povo que eles deveriam buscar a Deus ao invés de estar ali naquele momento desfrutando? Porque Deus sabe como nós podemos nos tornar vacilantes, distraídos e acomodados depois de uma grande vitória. Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe que depois de uma grande vitória, nós podemos afrouxar o cinto e querer descansar, ao invés de continuar buscando e servindo a Ele. São 18 anos que nós estamos aqui pela fé. São 18 anos que nós estamos buscando a esse Deus. E nesta noite eu quero compartilhar algo ao seu coração. Preste atenção. Deus envia o profeta
para levar uma mensagem ao povo que havia conquistado uma vitória, dizendo: eu preciso que vocês busquem mais do que vocês têm buscado, porque o perigo é iminente, e eu sei que o coração pode se descansar, distrair, pode se ensoberbecer, eu sei o que pode acontecer. Por isso, povo, não se distraia. Se vocês me buscarem, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. Meu irmão, nesta noite eu quero aplicar algumas coisas ao seu coração, e preste atenção, como a biografia do rei Asa nos serve de alerta. Quantas pessoas aqui nesta noite não obtiveram vitórias tremendas em áreas da sua vida? Quantas pessoas, e algumas que não estão aqui, mas que eu conheço, que clamaram, lutaram, choraram pelo seu casamento, choraram por maridos que estavam na bebida, na desgraça do pecado. Pessoas que clamaram pelo filho, que clamaram por vidas, que clamaram, buscaram, jejuaram e oraram, e quando Deus deu a vitória, elas acomodaram. Eu conheço casos de mulheres que oraram pelo marido, e quando o marido se converteu e começou a buscar, e a buscar, e a buscar a Deus, ela acabou dizendo: ele só quer saber de igreja, era melhor ele estar no mundo do que estar na igreja. Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe o perigo de nós nos acomodarmos depois de uma grande vitória. Deus usou Asa com um exército de 500.000 para destruir o inimigo, e depois dessa vitória tremenda, e se você ler no capítulo 14, na sequência você vai ver que a vitória foi tão extraordinária, tão grande, tão tremenda, que os povos ao redor ouviram, e eles começaram a entregar todo o ouro, toda a prata, todo o tesouro que tinham, porque estavam assombrados diante da vitória que Deus havia dado ao povo dele. Depois dessa vitória tremenda, dessa vitória extraordinária, Deus exorta a Asa para que ele o buscasse. E depois da exortação que Deus fez a Asa, preste atenção, Asa era um homem segundo o coração de Deus no início do seu ministério, da sua jornada e do seu reinado. A palavra diz que Asa destruiu a idolatria, restaurou o culto, que Asa fez tudo aquilo conforme a vontade de Deus, para agradar a Deus. E o que eu acho mais lindo é que se você perguntasse para Asa qual é o segredo da sua vitória, ele não diria: o meu exército de 500.000 de homens. Se você perguntasse a Asa qual era o segredo da vitória dele, como foi que ele obteve aquela vitória extraordinária, ele não diria: o meu exército, ele não diria: a minha estratégia de guerra, ele não diria: foram os meus comandantes, nada disso. No capítulo 14 mesmo, ele vai dizer: Deus, nós confiamos em Ti, e nós sabemos que o Senhor pode nos dar a vitória, tanto o grande quanto o pequeno. Sabe qual foi o segredo da vida de Asa? Deus, eu confio em Ti. E a palavra diz que ele clamou ao Senhor. No original, clamar é gritar, é chamar, mas também no original, clamar é também dizer: Deus, eu estou Te convidando a entrar nesta causa ao meu favor. E você não entendeu ainda. O segredo da vitória de Asa não foi o seu exército, não foi o seu conhecimento. Ele diz: Deus, eu confio em Ti, então eu estou Te convidando a entrar nesta guerra, nesta peleja, porque eu sei que a vitória é certa. Urabassurianda labacai. Eu acho que alguém já entendeu o que eu estou dizendo nesta noite. Deus é um Deus de relacionamento. Depois de uma vitória tremenda, Deus está dizendo: se vocês continuarem me buscando, todas as vezes que vocês me buscarem, eu vou me deixar achar por vocês. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Não afrouxe as rédeas, não afrouxe o ânimo do teu coração. Continua perseverando, buscando, clamando. Deus vai te dar uma vitória tremenda, mas não coloca a tua confiança nesta vitória, porque quem te deu a vitória é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia! Se nós sentássemos para dizer ao apóstolo nessa noite: apóstolo, qual foi o segredo da tua vitória? Ele diria: eu confiei em Deus todos os dias da minha vida. Porque talvez ele não compartilhou tudo com você, mas nós que somos família, nós sabemos.
E viver pela fé é diferente, meu irmão. É esperança contra esperança. Asa está nos dizendo aqui: eu confiei em Deus. Enquanto eu confiei em Deus, Ele foi o segredo das minhas vitórias. Quando ele recebe essa exortação, sabe o que ele faz? Ele fica bicudo. É isso? Não. Quando Asa recebe essa exortação, sabe o que ele faz? Ele busca mais do que ele havia buscado. No começo ele havia destruído a idolatria, colocado para fora aqueles que não adoravam a Deus. Mas quando ele recebe essa exortação, depois dessa vitória tremenda, a palavra diz que ele restaura o altar, que ele une o povo, que ele alegra o coração do povo, que ele destrói o resto dos postes ídolos, e que ele restaura a aliança de Deus com o povo. Você não entendeu ainda o que eu estou dizendo para você nessa noite? Ei, quando Asa recebeu a exortação, ele buscou mais a Deus, e a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava quebrado. Segundo, ele restaurou a aliança que havia sido desfeita. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Deus está nos chamando, como exemplo através da vida do rei Asa. Ele é um Deus de aliança eterna. Nós quebramos a aliança, mas ele não. Nós voltamos atrás, mas ele não. Sabe o que Deus está dizendo para você neste momento? Ei, eu tenho uma aliança com a sua vida, eu tenho uma aliança com a sua família, eu tenho uma aliança no teu ministério. Ei, Deus está dizendo para você: restaura o teu altar, renova a aliança que eu tenho contigo, porque eu posso fazer obras maiores na tua vida. Urabaçu Ninimicanto rebassurinara sérgia. Remanto rebassurireta lá. Oh, aleluia. Deus já te deu vitória, mas Ele quer te dar vitórias maiores ainda. Deus já abençoou a tua vida, mas Ele tem coisas extraordinárias para você nessa terra. Oh, glória. Deus está dizendo para você: não é tempo de se acomodar, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de desanimar, é tempo de restaurar o teu altar, é tempo de renovar a tua aliança, é tempo de voltar a confiar em Deus, é tempo de colocar Deus no controle da tua vida, da tua família, é tempo de colocar Deus no centro e no controle da tua casa. Oh, glória. Eu já sei que tem gente sentindo aí, já entendeu. Nós servimos a um Deus que é digno de ser adorado. Nós servimos a um Deus que é digno de ser exaltado. Nós servimos a um Deus que nos concede vitórias extraordinárias. Oh, glória. Eu vim nesta noite para lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Todo desânimo, todo cansaço, toda fadiga, tudo aquilo que te fez querer parar, nesta noite está sendo repreendido. Vai ser restaurado o teu altar, a aliança vai ser restaurada. O melhor de Deus sobre a tua vida nessa terra vai sobrevir, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Nós não estamos aqui brincando de servir a Ele. Nós estamos aqui porque cremos na veracidade desta palavra, cremos na fidelidade deste Deus, cremos que não há falha nem erros nesta palavra. Eu creio nesta noite que nós servimos um Deus que quer nos conceder neste tempo de apostasia vitórias extraordinárias para a glória do seu nome. Oh, aleluia. Sabe o que eu acho mais lindo? Era praticamente 2 por 1. Mais de 1 milhão de homens para destruir o povo. Asa não olhou para o exército inimigo. Asa não disse: agora estamos perdidos. Ele confiou em Deus. Depois que ele restaurou tudo isso, a palavra do Senhor diz que Asa começou a edificar e a construir. 10 anos de paz,
No 15º ano, guerra contra o rei Zera. Mas depois de mais 20 anos, no 35º ano do seu reinado, a palavra diz que no 36º, o rei Baasã, rei de Israel, se levantou contra a vida do rei Asa e o seu povo. E a palavra diz que quando o rei Baasã se levantou, Asa pegou todo o ouro que tinha, toda a prata, todo o tesouro, e mandou entregar ao rei Ben-Hadad, dizendo: entra nesta peleja por mim, desfaz aliança com o rei Baasã e faz esta aliança comigo. Na mesma hora, a palavra diz que Deus envia o profeta, já não Azarias, mas agora o profeta que vem no capítulo 16 é o profeta Anani. E ele diz assim ao rei Asa: naquela época veio Anani, amável à presença de Asa, rei de Judá, e admoestou, dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou às tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas tuas mãos. O mesmo rei Asa, que havia confiado em Deus no começo da sua jornada, com o passar dos anos, alguma coisa aconteceu. A guerra veio novamente, e a palavra diz que agora ele não confia em Deus, mas ele pega tudo o que ele tem e manda a um rei sírio para entrar na peleja com ele. Da mesma forma que Deus mandou uma exortação através do profeta na primeira guerra, na segunda Deus envia o profeta, agora não pedindo que ele busque, mas repreendendo, dizendo: o que foi que aconteceu com você, Asa? E aqui eu quero começar a pregar ao seu coração nesta noite. O mesmo rei que havia tido uma vitória extraordinária, com o passar dos anos, ele se preocupou com as suas construções, com os seus edifícios, com o seu exército, e se esqueceu da dependência de Deus. 20 anos depois daquela vitória extraordinária, Asa agora não confia em Deus, mas confia e entrega tudo que ele tem ao homem. Ele pega o seu tesouro e dá ao homem. Ele confia a sua cidade ao homem. Ele faz aliança com o homem. Olha só a diferença. No princípio ele fez aliança com Deus. No princípio ele ofertou a Deus. No princípio ele confiou em Deus. Mas o tempo passou, alguma coisa aconteceu, ele se distraiu, e a palavra diz que agora ele confiou no homem. Ele ofertou ao homem, e ele agradeceu e engrandeceu ao homem e não a Deus. Sabe por que Deus enviou o profeta na primeira vitória que ele teve? Porque Deus sabia que isso poderia acontecer. E quando nós nos acomodamos, nós estamos com uma brecha aberta para que o inimigo venha cirandar com a nossa vida e com o nosso coração. Sabe quem pode dizer isso para você nessa noite? Davi. Se você ler o livro do profeta Samuel, Davi havia colocado, dominado, destruído, conquistado tudo ao seu redor. E no tempo de que os homens e os reis deveriam sair para a guerra, Davi não foi. Ficou na sua casa. Estava acomodado. E nessa comodidade, ele olhou pela janela e viu uma mulher linda e formosa, Batseba. Ele deveria estar na guerra, mas ele estava acomodado. E porque ele se acomodou, ele caiu.
Sabe por que às vezes Deus nos exorta, nos instiga, Deus nos chama, nos chacoalha, Deus diz: ei, acorda que eu sou contigo, acorda que eu tenho uma promessa na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus sabe como nesta geração nós estamos propensos a nos distrair, a nos acomodar, a deslumbrar as coisas deste mundo, a ponto de esquecer a Deus. Deus sabe, e é por isso que nesta noite Ele está dizendo para você: alega o teu coração, aquece ele novamente, renova a tua vida de intimidade, renova a tua vida de oração, renova a tua vida de jejum, renova a tua vida de oferta, renova todo o teu ministério, porque você não sabe o que o diabo está armando, mas Deus está dizendo para você: se você o buscar, Ele vai se deixar encontrar por você. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Ei, meu filho, eu é que tenho desejo de estar com você. Me busca, porque você vai me invocar, e se você me invocar, você vai me achar. Invoca-me e eu te responderei. Você não entendeu? Há uma promessa na palavra do Senhor, no Antigo e no Novo Testamento: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e eu te responderei. Deus está dizendo para você: meu filho, não sou eu, é você que deixou de buscar. São 18 anos que nós estamos aqui, e eu vim lançar uma palavra profética ao seu coração. Invoque a Ele nesta noite, chame a Ele nesta noite, grite por Ele nesta noite. Deus já ouviu a tua voz, Deus já ouviu a tua oração, Deus já ouviu o teu clamor. Invoca-me e eu te responderei. Oh, aleluia! Deus está dizendo para você nesta noite: eu tenho algo grande a fazer na sua vida, mas você precisa voltar a buscar a minha face como antes. Sabe o que eu acho lindo na palavra do Senhor e na história da igreja? É que o nosso Deus é um Deus tremendo, e Ele usa homens referenciais para a nossa vida. Porque se você pegar Abraão, esperança contra esperança, não é isso, apóstolo? 75 anos de idade. Deus não chamou a Ló, Deus chamou a Abraão. Deus não chamou aquele que era jovem. Deus chamou aquele ao qual ninguém acreditaria que algo poderia ser feito através da vida dele. Sabe o que eu vim dizer para você nesta noite, meu filho? Para de colocar empecilho para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração: o meu tempo já passou, não tenho condições financeiras, não tenho capacidade, não tenho isso, não tenho aquilo. Deus é um Deus que vai na contramão deste mundo. Ele não chamou Abraão, ou Abrão, quando ele tinha 20 anos de idade. Ele chamou com 75 anos de idade, prorrogou a promessa e cumpriu quando ele tinha 100, para dizer: vocês não acreditam, mas eu sou o Deus do impossível. Eu consigo fazer aquilo que ninguém... Ei, Deus está dizendo para você nesta noite: meu filho, Deus não chamou Moisés quando ele tinha 10 anos, Deus chamou Moisés quando ele tinha 80 anos de idade. Esperança contra esperança. Você não entendeu ainda? Deus está dizendo para você nesta noite: para de inventar desculpas esfarrapadas. Eu não preciso da tua capacidade, eu preciso do teu coração nessa noite. Eu não dependo do que você tem, eu não dependo da tua idade, da tua condição financeira. Nada disso importa para Deus. O que Ele está dizendo é se há fé no teu coração nessa noite. Sabe o que eu acho mais lindo? E agora eu vou aplicar para encerrar esta mensagem. É que mesmo que nós tenhamos uma vida com Deus, possamos ter vivido tudo, Deus sempre tem coisas novas para a minha e para a sua vida. E eu quero aplicar aqui não só nos heróis da fé da Bíblia: Abraão, Noé, Moisés, que foram chamados quando o mundo diria que eles não seriam mais úteis, mas Deus chamou. Quando talvez eles estivessem dizendo: a minha vida está acabando e eu não vivi nada, a minha vida está acabando e eu não realizei nada. Deus foi lá e chamou eles.
para dizer: vocês não realizaram, mas eu vou realizar através da vida de vocês. Sabe o que eu acho mais lindo? George Miller, um herói da fé do século XIX, contemporâneo. Aos 20 anos, aos 10 anos ele foi enviado a uma faculdade. Com 20 anos ele conheceu a Deus de verdade. Se você pegar a biografia deste homem, George Miller, você vai ver que ele pode ser colocado na galeria dos heróis da fé, porque pela fé, todas as manhãs, ele alimentava mais de 2.000 crianças, sem ter dinheiro algum. Ele diz assim na sua biografia: eu me assentava à mesa e orava a Deus e cria na promessa, porque ele disse: eu me agarrei à promessa, aonde eu li: abre a tua boca e eu a encherei. Não tem nada a ver com alimentação, mas a fé é um negócio extraordinário, porque ele se agarrou àquele versículo, e a cada manhã 2.000 crianças eram alimentadas, sem ele pedir, sem ele dizer para alguém que precisava. A biografia dele deixa clara: ele não falava para ninguém, mas ele dobrava o seu joelho, e quando ele menos esperava, quando ele assentava à mesa, alguém batia a porta, e havia alimento para mais de 2.000 crianças, que eram sustentadas dias após dias, pela vontade e pela presença e pelo controle de Deus sobre todas as coisas. Mas não é isso que eu quero dizer. George Miller, depois de ter uma vida servindo a Deus, orfanatos, pai dos órfãos, faculdades, ajudava os missionários, com 70 anos de idade, quando ele já estava cansado, Deus foi até ele e disse: eu preciso que você renove a sua vida de oração, porque eu tenho uma obra na sua vida. 70 anos de idade, quase pendurando a harpa, Deus foi até ele dizendo: você já fez, mas eu tenho algo maior. E a biografia dele diz que com 70 anos de idade ele renova a sua vida de oração. Ele orava no mínimo 4 horas por dia. Eu não estou dizendo que ninguém precisa fazer isso, amém? Mas ele orava. Aí Deus apareceu a ele e disse: renova a tua vida de oração. E com 70 anos de idade, Deus envia ele a mais de 40 nações. Com 70 anos de idade, Deus chama George Miller e envia ele a mais de 40 nações. Durante 20 anos ele prega em todas essas nações. Com 93 anos ele continua pregando, e Deus continua usando ele. Sabe por quê? Ele creu em esperança contra a esperança. Você não entendeu ainda? Eu vim dizer para você: pega esta harpa que você pendurou nesta árvore, pega esse instrumento que você colocou de lado, pega estes sonhos e esses projetos que você disse que não tinham jeito para a sua vida, pega esse desânimo, bota para correr, porque Deus está te chamando a um renovo nesta noite. Deus está te chamando a um renovo nesta noite, e Ele está dizendo: eu posso fazer coisas grandes na sua vida. Ei, você não entendeu? Não coloque empecilho para o Deus que você serve. O Deus que você serve é grande, o Deus que você serve é poderoso, o Deus que você serve restaura a madre de uma mulher de 99 anos. Quem disse que Ele não pode fazer na tua vida? Quem disse que Ele não pode mudar a tua condição financeira? Quem disse que Ele não pode alcançar o teu filho? Ele não pode alcançar o teu marido? Quem diz? Para de colocar impossíveis para Deus. Deus é um Deus de impossíveis, e Ele está dizendo: eu posso fazer na tua vida aquilo que ninguém pode fazer. Será que você entendeu isso nesta noite? Deus está te chamando nesta noite: volte a confiar no meu nome. Volte a confiar nas minhas promessas. Volte a confiar em tudo aquilo que eu declarei sobre a tua vida. Volte hoje a confiar. Invoca-me. Faça como o rei Asa fez. Clama, mas no sentido: convida Deus para entrar na tua casa novamente. Convida Deus para entrar na tua vida novamente. Convida Deus para tomar o controle dos teus sonhos e dos teus projetos nesta noite. Ei,
Deus está dizendo para você: eu vou fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que creem. Sabe por quê? Eu creio nesta palavra e eu agarrei aquilo que o apóstolo disse no começo deste ano: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quantos creem nisso nesta noite? Deus está dizendo para você: a glória da primeira casa nem vai se comparar. Aquilo que você viveu no começo não vai se comparar. A glória desta última casa será sobremaneira maior do que a primeira. Deus está dizendo: não é aparência, não é capacidade, mas é o que eu vou derramar, não é o que eu vou colocar. Eita, labassuri anda labacai, urebanto rebassuri naracei, ninimicanto rebassurieta lai conto ramassu. Deus está dizendo para você nesta noite: agarra-se a essas promessas, agarre-se ao que eu disse que eu ia fazer na tua vida. Não olhe para a circunstância que você está vivendo, não olhe para o momento que você está vivendo, não olhe para a aparência, para aquilo que você está vendo na tua frente. Olha para aquilo que eu prometi sobre a tua vida. Não confia no homem. Eu vou usar homem para te abençoar, mas confia em mim, entrega na minha mão, descansa em mim. Eu vou fazer sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está te convidando nesta noite: restaura o teu altar, renova a tua aliança, porque esta primeira vitória que eu te dei não vai ser nada comparada ao que eu vou fazer na tua vida. Oh, glória. Diga para o seu irmão: você está entendendo nesta noite? O segredo é confiar em Deus. O segredo é descansar em Deus. O segredo é colocar na mão daquele que tem um controle do universo. Faça a tua parte, mas confia nele. Faça a tua parte, mas descansa nele. Porque a palavra diz: enquanto havia guerra em todos os lugares, Deus concedeu paz ao seu povo, porque eles estavam buscando a Deus. Havia guerra ao redor, havia guerra em todo lugar, mas Deus havia dado paz ao rei Asa, para que ele construísse, edificasse e avançasse. Sabe o que Deus está dizendo para você? Se você confiar em mim, oh glória, se você confiar em mim, pode haver guerra ao seu redor, mas vai haver paz na tua vida, e você vai crescer em tempo em que muitos não estão crescendo. Você vai prosperar onde muitos não estão prosperando. Comece a adorar a Ele nesta noite. Comece a exaltar ao Deus de coisas grandes sobre a tua vida. Oh, abre a tua boca, fala em línguas estranhas neste momento. Restaura o teu altar através da adoração. Chama por Ele neste momento. É o primeiro dia daquilo que Deus tem a fazer. É uma palavra profética sobre a sua vida. O céu está aberto nesta noite. Deus já ouviu a nossa voz. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Ninimicanto labassu. Vai, vaso, deixa Deus te encher neste momento. Deixa Deus tomar os teus lábios neste momento. Há uma palavra profética sobre a sua vida. Há uma chamada de Deus sobre o seu ministério. Deus está te dizendo nesta noite: confia, porque para o homem acabou, mas eu ainda estou no controle, e eis que faço coisas novas na sua vida. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória, 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 glória. Santo, santo. Oh, vai, adorador, vence essa batalha através da tua adoração nesta noite. É o primeiro dia, rasga o teu coração na presença dEle. Oh, deixa transbordar dos teus lábios agora. Oh, invoca-me e eu te responderei. Oh, glória, 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 glória.
Oh, aleluia. Eu vou encerrar porque as horas já se foram, mas eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Enquanto o grupo de louvor prepara aquele louvor que eles louvaram no início, a glória dessa segunda casa. Eu quero que você aí no teu lugar, pega na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, porque eu vim debaixo da autoridade do nome de Jesus nessa noite, lançar uma palavra sobre a sua vida.